Bom dia, sétimo ano. Hoje daremos início a um novo conteúdo, né, que pessoalmente eu considero a principal parte da história que a gente vai estudar do sétimo ano, pois é a partir desse conteúdo que daremos início aos estudos sobre a história do Brasil, certo? O conteúdo passado nós estudamos sobre as grandes navegações, né, sobre a chegada dos europeus na América, né, sobre a chegada de Portugal, vimos rapidamente sobre a chegada de Portugal ao Brasil, né, a partir da esquadra de Pedro Álvares Cabral em 1500, e a partir de hoje começaremos a estudar o início da colonização dos portugueses aqui no Brasil e também um pouquinho sobre os primeiros habitantes do Brasil. Então nós iniciaremos falando sobre os primeiros habitantes no Brasil. Como vocês sabem, né, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, o Brasil não estava desabitado e muito menos abandonado, né? Por isso que o termo descobrimento do Brasil não é um termo correto. Por quê? Porque o Brasil já era habitado, já havia muitos povos que viviam aqui. Esses povos inicialmente foram chamados de índios, como vimos, essa terminação foi dada por Cristóvão Colombo ao chegar à América Central, acreditando que havia chegado às Índias, e os nativos desse continente foram chamados erroneamente de índios, né? Hoje o termo mais utilizado é indígenas. Então nós veremos um pouco sobre esses povos. Primeira coisa a destacar, esses povos eles são muito diversificados em cultura, etnias, línguas, né? Eles são extremamente diversificados. Então não dá para falar de um povo indígena. Na realidade, existiram diversos povos indígenas, tanto aqui no Brasil como no restante da América. A gente vai destacar algumas características mais gerais sobre os povos, principalmente os povos tupi, né? Que são os povos que os portugueses tiveram primeiros contatos, são os povos que habitavam principalmente na região do litoral. Mas destacamos que tanto aqui no território que corresponde ao Brasil como no restante da América, existiam diversos povos muito diferentes em culturas, em hábitos, costumes e etc. Então, uma das características mais gerais que a gente pode destacar é que eles estavam organizados em sociedades comunais, ou seja, eles viviam em comunidades, né? Principalmente existiam as tribos, as grandes tribos, e eles viviam em comunidade. A maioria deles, né, principalmente os que viviam aqui no Brasil, eram comunidades descentralizadas, ou seja, não havia um poder centralizado, um governante que governasse todas as tribos e todas as comunidades, né? Na realidade, havia o chefe religioso, o pajé, e o chefe da tribo, não havia um chefe da tribo governando toda a tribo, né? Eles haviam líderes espirituais, assim como também líderes de guerra, mas não havia um chefe, o poder era descentralizado. E também essas comunidades eram igualitárias. Não havia o que a gente chama hoje de desigualdade social ou divisão de poder, um grupo dominando o outro. Não, eles viviam em comunidades igualitárias, né? Não havia divisão de terras nem de posses, né? Eles dividiam tudo, o que era da comunidade era de uso comum de todos e não havia propriedade privada, ou seja, tudo que havia na comunidade era de uso de todos os integrantes. Não havia propriedade privada, que foi uma coisa trazida pelos portugueses. Eles viviam basicamente da caça, da pesca e da agricultura de subsistência, certo? A agricultura de subsistência, como já foi falado anteriormente, é o tipo de agricultura em que uma determinada comunidade cultiva para o próprio consumo, ou seja, não é voltada para o comércio, embora houvesse um tipo de comércio baseado em troca, né, que a gente chama de escambo,
que é esse tipo de comércio baseado na troca, que não há o uso de moeda. Entre os indígenas não havia uso de moeda, de nenhum tipo de dinheiro. Eles viviam, os indígenas brasileiros viviam principalmente da caça, da pesca e da agricultura de subsistência, a agricultura voltada para o consumo interno da comunidade, e tinha por base principalmente a mandioca, o milho, entre outros alimentos. Eles eram seminômades, na maioria deles eram seminômades, havia alguns que eram completamente nômades, mas a maioria era seminômades. Como a gente sabe o que é ser nômade, que não tinha moradia fixa, mas eles não eram completamente nômades, a maioria. Eles eram seminômades, ou seja, eles ficavam num território, faziam suas moradias, suas ocas, e ficavam naquele território por um bom tempo. Enquanto houvesse bastante recursos naturais para a caça, para a pesca e principalmente enquanto o solo estivesse apropriado à agricultura, eles permaneciam nesse lugar. Quando o solo se tornasse infértil, aí eles se deslocavam para outra região. Frequentemente procuravam um local próximo a uma fonte de água, como um rio, água potável, água própria para a sobrevivência. Por isso que as regiões mais próximas dos rios frequentemente eram muito disputadas. Destacamos que haviam várias tribos inimigas, e isso é uma questão muito comum. Por quê? Porque eles disputavam entre si pelos melhores territórios, principalmente aqueles que fossem próximos de fonte de água. Então, os portugueses, quando chegaram aqui, eles se aproveitaram dessas disputas entre algumas tribos, incentivaram essas disputas, se aliavam a uma dessas tribos para aniquilar outra tribo e se apropriar dos territórios. E, frequentemente, também o trabalho era dividido por gênero, ou seja, os homens ficavam com determinadas funções, principalmente a guerra, a caça, e as mulheres ficavam com os serviços domésticos, cuidando das crianças e com a colheita, ok? Era basicamente esse o estilo de vida dos indígenas aqui no Brasil, mas de uma forma bem geral. Destacando mais uma vez, eles tinham elementos culturais e costumes bem diversificados. Bom, sobre a vinda dos portugueses, a principal questão que a gente deve destacar sobre a vinda dos portugueses é que ela não foi nada benéfica aos nativos, não foi nada benéfico aos habitantes dessas terras.